Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos atender o pedido da nossa amiga Jaqueline, lá da cidade de Hidrolândia, Goiás. Vamos falar de maneira resumida sobre o jejum. Quem tiver um interesse em maior aprofundamento, eu sugiro que você pegue o Catecismo da Igreja Católica e dê uma lida nos parágrafos 1969, 1387, 1434, 1438, 2043, que falam mais especificamente sobre o jejum. Tudo bem? Hoje nós iremos basear a nossa conversa na palavra que está em Mateus, no capítulo 4, versículos de 1 até 11. Só que, como nosso tempo é curto, não vou ler. Essa passagem é a passagem que Jesus é levado ao deserto depois de jejuar por 40 dias e lá é tentado pelo demônio. Essa tentação, o demônio ele não é criativo. A mesma tentação que ele colocou em Jesus, ele coloca com os homens. Jesus teve a tentação, teve fome, de transformar as pedras em pão. Ele teve a tentação do poder, de se jogar de cima do templo e os anjos o pegarem, e não deixar acontecer nada com ele, então estar acima de todos, E teve também a tentação do ter. Se ele se prostrasse diante do demônio, o demônio daria a ele todos os reinos do mundo, porque de fato tinham sido dados a ele. Então, se a gente for olhar de uma maneira mais aprofundada, é a tentação do prazer, a tentação do poder, a tentação do ter. É o pecado cometido para mim mesmo, no campo do egoísmo. É o pecado cometido contra Deus, porque eu tiro o poder que é de Deus e passo a idolatrar coisas, pessoas. E o pecado cometido contra o irmão, quando eu deixo de olhar o irmão como um próximo, Os remédios que a igreja sugere para cada um de nós, o pecado do egoísmo ele é combatido com o jejum. O pecado contra Deus é lógico, Ele é combatido com a oração. E o pecado contra o próximo, ele é combatido com a caridade, com a esmola. São os famosos remédios, o jejum, a oração e a esmola. Também difundidos na época da Quaresma. E que, infelizmente, hoje os católicos, os cristãos em geral, preferem voltar os olhos para a prosperidade e deixam de lado essas coisas. A Jaqueline me perguntava, alguns dias atrás, o que eu costumava fazer de jejum. Bom, é necessário a gente primeiro compreender o que é o jejum, porque tem muita gente que confunde jejum com abstinência. Na origem da nossa igreja, jejum e abstinência era a mesma coisa. A pessoa poderia deixar de comer carne num período de tempo, ela está fazendo jejum de carne. Nos tempos atuais, tem gente que gosta aí de tomar um cafezinho, deixa de tomar o café e fala que está fazendo jejum de café, e jejum de chocolate, jejum de um monte de coisa. Na nossa cultura ocidental, isso não é mais conhecido como jejum. Ocidental católico. Isso é conhecido como abstinência. A igreja, nos tempos antigos, falava que nós precisávamos fazer o jejum nos dias de quarta-feira e de sexta. Hoje o catecismo da Igreja Católica fala que nós somos obrigados a fazer o jejum na sexta-feira, em memória da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos dias dos exercícios espirituais da Quaresma. Pois bem, como que nós faríamos esse jejum? É lógico que as pessoas pensam que o jejum é o jejum completo quando a pessoa só vive à base de água o dia inteiro. Só que pensamos bem, uma pessoa que não está preparada espiritualmente falando, não pratica exercícios de piedade, ela nunca vai estar pronta para esse jejum. Pode até acometer problemas sérios de saúde.
Então, existe uma escala gradativa para chegar nesse ponto. A primeira escala dessa escada seria o quê? O jejum aconselhado pela igreja. Lembrando que jejum sempre começa com o café da manhã. Tem gente que já começa o dia sem comer nada, aí na realidade esse jejum hipoteticamente começaria na janta, o que não é jejum. Então o jejum começa sempre no café da manhã. Você precisa ter uma visão espiritual de ação de graças pelo alimento que Deus está dando e, além de tudo, oferecer o seu sacrifício. Senhor, eu vou fazer esse jejum de hoje em favor disso, em favor daquilo, para minha conversão dos pecadores, para um evento em especial, uma graça em especial, um encontro que vai acontecer, uma pregação. Bom, são as suas definições. Para quem é escravo de Maria, geralmente faz os sacrifícios entregando nas mãos de Maria, sabendo que ela vai administrar bem e direcionar para quem realmente está precisando, para as almas do purgatório, para a igreja que sofre, a igreja peregrina e assim por diante. Esse jejum da igreja, o jejum inicial é o quê? Você toma o café da manhã normal. Não come nada entre o café da manhã e a próxima refeição. Você come na refeição do almoço aquilo que lhe é suficiente. Não come nada até o final do dia. E você faz uma selação no que seria a janta. Você faz um lanche. Tem gente que prefere fazer um lanche no almoço e fazer uma refeição reforçada na janta. Aí fica de acordo com você. Mas esse primeiro passo é o quê? Você toma o café da manhã, não come nada até o almoço, não come nada até o momento da janta. E é lógico, sempre no exercício espiritual. Se você não fizer um exercício espiritual, isso vira o quê? Uma dieta. Simplesmente você está fazendo algo para emagrecer. O próximo passo, depois que você já está craque aí no jejum da igreja, seria o jejum de líquidos. Você faz o mesmo roteiro aqui que foi utilizado, do café da manhã, do almoço e da janta, só que você não come alimento sólido. Você pode pegar líquidos em geral, sucos, caldos, sem nenhuma parte sólida. Na hora da refeição, você vai e bebe, ingere esse alimento líquido. E num estágio maior, então, tem o jejum de pão e água. Jejum de pão e água, você tem que ficar ciente de que quando você está com fome, você come pão. Observando sempre a questão, né, do café da manhã, o almoço e a janta. Quando você está com sede, você bebe água. Só que aí vem um X da questão. Nunca os dois juntos, porque senão o pão fermenta no seu estômago e isso pode trazer consequências graves. E o jejum mais aprofundado seria o jejum completo. E o detalhe é que o quê? O jejum completo não significa que você não vai tomar nada. Na realidade, seu corpo precisa ser hidratado. Então, durante o dia, você vai tomar água. Ponto final. Quando eu comecei a fazer jejum, eu tinha uma vontade muito grande de chegar nesse último estágio. E eu pensava, né? Nossa, nunca que eu vou dar conta. E eu fui me preparando para entregar como sacrifício, na Sexta-feira Santa, o jejum completo. Quando chegou o dia do jejum completo, para minha surpresa e admiração, foi a coisa mais tranquila do mundo. Muito tranquilo mesmo. É lógico que o quê? Eu preciso estar sempre em um exercício espiritual. Se eu não fizer exercício espiritual, de nada vale. Se eu não tiver amor naquilo que eu estou fazendo, se não for uma entrega de sacrifício para Jesus, de nada adianta. Então, assim, você precisa ter em mente também que o alimento ele foi feito para a vida e não a vida para o alimento. Precisamos repensar a nossa atitude perante os alimentos. Tem gente que come até se empanturrar. Pecado da gula, né? Tem gente que fica com o alimento na boca há muito tempo, que enche a barriga de alimento.
Uma dica que os antigos padres, né, os santos padres do início nos dão, é de que nós precisamos sair da mesa sempre com uma sensação de que não estamos cheios. Então fica aí para você esse ensinamento. Continuo colocando, se você quer alguma formação em especial, mande a sua sugestão para esse e-mail que está aparecendo aqui agora, tá certo? Obrigado, Jaqueline, pelo pedido. Deus abençoe seu grupo de oração aí em Hidrolândia, a tribo de Judá. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.